Dia, dando continuidade ao nosso estudo da Trimurti Sagrada, a Tríplice Trindade, hoje quero falar com vocês sobre a primeira trindade, a trindade energética que foi emanada pelo primeiro Logos Supremo, o Brahman Supremo, Deus. Esta primeira trindade, que constitui o verbo energético, que é formado pela luz, pelo som e pela chama, deve se propagar no vazio incriado, no vácuo absoluto, para tudo aquilo que se estende além da divindade, como o raio, a onda e a chama. Portanto, falar da primeira trindade, do verbo energético emanado pelo primeiro Logos, é falar do raio cósmico, da onda cósmica e da chama criadora. Muito bem. O Brahman Supremo, o primeiro Logos, antes de se autoemanar como verbo energético, ele se desdobra em mais dois outros Logos divinos. O segundo Logos, como o espírito espacial, e o terceiro Logos, como o espírito temporal. Após serem emanados, cada um carreando consigo a parte que lhe cabe do plano divino total da criação, eles permanecerão à espera de seu momento certo de entrar em ação. Visto isto, o primeiro Logos, após emanar seus dois Logos consecutivos, passa a se autoemanar como verbo, formando a primeira trindade, com o verbo energético, constituído pela luz, pelo som e pela chama. Esta luz, ao se afastar do primeiro Logos, transforma-se na lucidez e penetra nas sombras infinitas como a luz que se fez Lúcifer, o portador da luz. Este som, que é o próprio verbo, ao se propagar, ele se transforma no mantra cósmico. Aum. E por que Aum e não Om? Porque, como ele é a segunda pessoa da primeira trindade do verbo energético, ele também é tríplice. A representando o absoluto, U representando o universo, e M como o som mudo que se propaga sobre a forma da onda cósmica. E finalmente temos a chama, que é o resultado da síntese da luz com o som. Se você junta som mais luz, você tem chama, mas não chama física em estado de plasma, mas sim chama astral. A primeira chama é a chama criadora. Mais tarde falaremos sobre as 7 chamas, sobre as 7 ondas e sobre os 7 raios. O importante é que esta luz, ao se propagar como raio cósmico, ele tem por função conduzir, carrear consigo todas as energias que lhe são doadas pelo Logos Supremo, o Brahman. Ele carrega essas energias e as deposita naqueles pontos dentro do vazio incriado vácuo absoluto, pontos esses
pré-estabelecidos pela mente divina, a mente infinita do Brahman Supremo. O raio, ele só pode ser utilizado uma vez, porque ele é retilíneo, embora parabólico, uma vez que o universo é curvo, é esférico ou insférico. Já o som que se propaga como tríplice verbo, tomando a forma da onda cósmica, ela é variável. Ela se dilata como a pulsação emitida pelo Logos Supremo já como verbo. É como se você jogasse uma pedra no centro de um lago cujas águas estão plácidas, calmas, sem movimento algum. Essa pedra cai sobre a superfície, emite ondas que se afastam do centro de impacto, atingindo as margens desse lago e retornando ao centro. Assim é a onda cósmica. Se o raio cósmico tem a função de transferir as energias criativas até o ponto determinado pelo Logos Supremo, depositando essas energias nos núcleos magnéticos situados no vazio incriado, no vácuo absoluto, a onda cósmica tem a função de transmutar estas energias já depositadas pelo raio cósmico nesses núcleos magnéticos. Quando o raio deposita a energia e a onda atinge esta energia e a transmuta, ela transmuta em quê? Em chama. Luz mais som, chama. Então surge a chama criadora. A primeira chama, a chama cósmica. Esta chama será uma chama espiritual, sobre a qual descerá o segundo Logos. Nessa chama ele entronará e dará início à segunda fase da criação, aonde ele passará a emanar o seu verbo, não mais um verbo energético, como o verbo emanado pelo primeiro Logos do Brahma Supremo, mas sim um verbo hierárquico, que irá administrar esta chama, estas energias, dando continuidade ao processo criativo, uma vez que o segundo Logos, denominado pelos hindus como Brahman, ou Brahmanu, ou Vishnu, será o espírito espacial, não mais o espírito cósmico, como o primeiro Logos divino, mas sim o espírito espacial, porque ele, ao dilatar esta chama, criará o primeiro espaço criado. O raio, a onda e a chama cósmica são as três pessoas que formam a primeira trindade, relativo ao tríplice verbo emanado pelo primeiro Logos, o Brahman Supremo. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre o segundo Logos, sobre o seu verbo hierárquico. Namastê! Eu sou Homero Castro e venho até vós para vos revelar as leis da terceira era, do Espírito Santo Micael Arcanjo. Out loud!